Olá, inscrito do canal Verdades da África. O vídeo de hoje tem por objetivo trazer uma pequena reflexão sobre as doações que são feitas para a África. Essa reflexão tem como base a indústria têxtil, ou seja, a indústria de produção de roupas. A questão principal do vídeo é a seguinte: qual é a influência que as roupas usadas, vindas de países como Estados Unidos, China e outros, influenciam negativamente o desenvolvimento do setor de roupas em África? Para dar início com o nosso diálogo, vamos perceber como é o negócio das roupas usadas. As roupas usadas em segunda mão são adquiridas gratuitamente por meio de doações e, portanto, o preço a que são vendidas não inclui custos de produção, apenas o transporte e a triagem. Isso mantém o preço muito baixo e pressiona os fabricantes locais de testes a reduzir seus preços para competir com essas roupas de segunda mão. Provou-se que as roupas de segunda mão afetam adversamente os países africanos devido ao baixo custo com que são vendidas. Um estudo de caso da OMC que tem por objetivo examinar o efeito de roupas de segunda mão em Malawi descobriu que as roupas de segunda mão causaram danos significativos à indústria de manufatura de testes. Segundo alguns compradores, as roupas produzidas no Malawi eram mais caras do que as roupas de segunda mão. Como resultado, algumas das principais fábricas não podiam competir com os preços mais baratos oferecidos pelas indústrias de roupas de segunda mão e foram forçadas a fechar. Vamos olhar para a indústria de roupas em Ruanda, Tanzânia e Uganda. É importante referir que todos os países aqui analisados são africanos. Continuando, as indústrias de roupas e artigos de vestuários em Ruanda, Tanzânia e Uganda continuam a lutar para se manter firmes e crescer. Cada um desses países experimentou um declínio no número de instalações de manufatura de testes e vestuários em operações, desde o final dos anos de 1970. O declínio pode ser atribuído, em parte, aos confrontos geopolíticos e étnicos que vão do genocídio em Ruanda e os conflitos que ocorreram entre Uganda e Tanzânia. Estes problemas causaram instabilidade política e econômica que interrompeu a produção de roupas para os mercados domésticos e internacional. Durante essas crises, as roupas de segunda mão foram importadas por agências de ajuda internacional para fornecer roupas à população local. Eventualmente, depois que essas economias foram capazes de se recuperar, essas roupas não eram mais importadas como forma de caridade. Em vez disso, elas se tornaram um negócio com fins lucrativos de reutilização de roupas e as importações têm aumentado constantemente. É um trabalho com o tema Desvendando as relações entre as importações de roupas usadas e o declínio das indústrias de roupas em África. David Simon, professor de Geografia do Desenvolvimento na Royal Holloway University de Londres, oferece outras razões para o que impediu os países da África Ocidental de alcançar o sucesso global no setor têxtil e de vestuário. Simon e o coautor Andrew Brooks, desculpem a pronúncia, nem sei se pronunciei bem, mas continuando, apontam para uma combinação de fatores, incluindo políticas de liberação econômica, como o Acordo de Testes introduzido em 1994 e a remoção do Acordo de Multifibras da Organização Mundial de Comércio em 2005. Estes acordos eliminaram as cotas sobre a quantidade de testes, roupas e tecidos que os países em desenvolvimento poderiam exportar para os países desenvolvidos. A remoção do acordo pretendia expandir o acesso dos países em desenvolvimento aos mercados dos países desenvolvidos. Em vez disso, beneficiou os países com grandes indústrias têxteis altamente desenvolvidas e as indústrias com menores e menos sofisticadas foram deixadas de lado. Após a remoção dessa taxa, o comércio global de testes e vestuários enfrentou uma tremenda concorrência da China e
As indústrias têxteis e de vestuário de muitos países em desenvolvimento africanos foram eliminadas. As indústrias têxteis e de vestuário nos países da África Oriental estavam mal equipadas em tecnologia e infraestruturas para serem competitivas, sendo o Quênia uma exceção. Mas qual seria o impacto que as roupas usadas causam na economia africana? Segundo Gart Fraser, desculpem a pronúncia, esse que é um professor de economia da Universidade de Toronto com especialização no desenvolvimento industrial da África, estabeleceu que há uma relação causal entre o aumento das importações de roupas de segunda mão e o declínio das indústrias têxteis e de confecções na África subsaariana, incluindo Tanzânia e Quênia. Usando dados da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ele estabeleceu uma ligação entre as importações de roupas usadas e o declínio da produção de roupas em África entre os anos de 1981 e 2000. Fraser descobriu que as importações de roupas usadas tiveram um impacto negativo significativo sobre os setores de produção de roupa. Os países da África do Saara, incluindo Tanzânia e Quênia, foram responsáveis por 39% do declínio na produção de vestuários anualmente e por cerca de metade do declínio no emprego em vestuário. É provável que o impacto seja muito maior, pois os dados fornecidos apenas contabilizam as importações legalmente declaradas e falham em capturar todas as roupas usadas que entram nos países como mercadorias contrabandeadas. No entanto, embora as roupas de segunda mão tenham desempenhado um papel, alguns especialistas apontam para uma combinação de fatores, incluindo a falta de apoio governamental ao setor de vestuário, infraestrutura deficiente e acesso limitado a uma força de trabalho semi-qualificada, para explicar o fracasso das indústrias têxteis nacionais. Um outro problema causado pelas roupas usadas em África é a questão do lixo. Grande parte das roupas enviadas se encontram danificadas, o que faz com que essas não sejam usadas e sim descartadas. Muitos ambientalistas acreditam que a doação de roupas é, na verdade, um pretexto para os países desenvolvidos jogarem as roupas aqui em África. Mas será que é verdade? Se você perceber, as roupas são feitas de material que demora a degradar-se no ambiente. E esse pode chegar ao mar e causar diversos danos para os ecossistemas. É isso que muitos dos ambientalistas em África temem, que as roupas sejam lançadas para a África não para ajudar, e sim para serem descartadas, o que pode criar sérios problemas no futuro. O que você acha? Verdade ou mentira? Coloque nos comentários. É chegado ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, coloque seu like e não esqueça de compartilhar com seus amigos. O que você achou sobre a reflexão no que diz respeito às doações de roupas em África? Curta aí o vídeo, até a próxima. Esse é o canal Verdades da África. O objetivo é olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado.